Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui no shopping, vou assistir Tenet. E bem, eu já vim no cinema 2 vezes, essa é a segunda vez durante a pandemia. Eu vim ver Novos Mutantes e agora estou vindo ver o Tenet. Estou ansioso para esse filme do Nolan porque ele falou bastante dele. Ele queria tanto que esse filme lançasse durante a pandemia, né? Ele não queria que fosse adiado, ele não queria que saísse em outro ano sem ser em 2020. Então eu estou ansioso para ver como é que vai ser e o porquê de tanta insistência para esse filme lançar esse ano. Bem, se vocês não me conhecem, eu sou o Lohan Rangel. Vamos assistir Tenet. Vamos ver o que é esse filme. Então, galera, eu consegui assistir o Tenet, fui numa sessão do Nova América e a sessão estava bem vazia, em comparado ao Novos Mutantes, a sessão estava bem mais cheia, mas eu consegui assistir ao filme e foi bem tranquilo, para dizer a verdade. Mas eu vou falar mais um pouco sobre a experiência de ir ao cinema durante a pandemia em um outro vídeo. Para quem não faz a mínima ideia, eu sou um dos redatores do site de cultura pop e esportes chamado Colmeia. Lá eu fiz uma resenha sobre Tenet, falando um pouquinho sobre o filme, sobre a questão técnica dele também e do enredo. Mas aqui no vídeo do canal eu quero divergir um pouco. Eu vou fazer uma coisa que complete aquele texto. No texto eu disse que o Nolan está no auge da sua ousadia. Mas o que eu quero dizer com isso? Bem, para quem conhece a filmografia do Christopher Nolan, sabe que ele é um diretor muito conhecido por suas técnicas cinematográficas. Vamos dizer a verdade, o homem manda bem pra caralho. Mas os amantes de cinema se divergem em quem ama as obras do Christopher Nolan e quem odeia. Eu posso dizer que eu faço parte dos que amam. Acho o Nolan um dos melhores diretores da geração, eu gosto muito das técnicas dele, eu acho que é incrível que ele faça a maioria dos seus filmes sem usar muito CGI. Eu acho foda as formas que ele usa suas técnicas de filmagem, como é que ele consegue filmar a ação de uma maneira coesa. Eu gosto muito de assistir os filmes do Nolan por conta disso. Mas ainda assim, eu consigo enxergar que o Nolan tem muitos vícios e exageros para contar suas histórias. Eu consigo enxergar isso. Eu consigo amar as obras dele, mas eu consigo também ver onde estão os pequenos defeitos que ele continua insistindo em fazer. A verdade é que os filmes do Nolan são necessários assistir no cinema. Até porque eles são feitos para o cinema. Tanto que o diretor, com todo o seu poder, insistiu muito que esse filme saísse no cinema. Ele não queria que esse filme fosse adiado, ele foi adiado 2 vezes, mas o Nolan exigiu que ainda lançasse esse ano, ele não quis que lançasse no ano que vem e também não queria que fosse para o streaming. Até porque talvez esse filme não funcionasse no streaming. Existem 2 filmes do Nolan que eu não assisti no cinema. O primeiro foi Dunkirk e o segundo, que talvez seja um pouco mais polêmico de eu dizer aqui, é o Interstellar. Eu acredito que se eu tivesse assistido esses 2 filmes no cinema, eu teria uma visão completamente diferente deles hoje. Mas não foi o caso, eu vi esses 2 filmes em casa. Obviamente, esses filmes visualmente e cinematograficamente são geniais, eles são incríveis mesmo. Agora, em questão de enredo e trama, bem, Dunkirk me dá sono, de verdade. Eu lembro de assistir ele o tempo todo com a mão na cabeça e pensando, cara, esse filme tem 1h40, 1h50 e ele não acaba. Enquanto o Interstellar, bem, não me cancele, mas eu acho que ele me ofende. Tentem me entender, eu acho a história de Interstellar foda. Eu acho, sério, muito foda. A ideia é genial, mas o roteiro... Parece que o Nolan tá gritando a cada segundo o que ele quer que você entenda. E isso acaba ofendendo porque ele acha que você não tem capacidade de entender sozinho o que tá sendo mostrado no filme. Ele me cansa. É um filme que, tipo assim, ele tá tentando te explicar a todo momento o que tá acontecendo, que ele fica te fazendo tipo, pô, cara, você é burro. Eu preciso te mostrar isso aqui. E, cara, o espectador não é burro. Eu acho que a gente tem a capacidade de pegar e compreender o que o diretor tá passando. Tipo assim, eu já entendi, Nolan, avança o enredo, por favor. E cara, não me entenda mal, A Origem é um filme que é assim também e é o meu filme preferido do Nolan. Eu vi A Origem no cinema e talvez seja por isso que eu goste tanto, mas eu assisto ele em casa tranquilamente e eu fico feliz toda vez que eu termino de assistir, porque eu acho que é uma obra genial e o filme te explica a cada segundo também o que está acontecendo. A coisa toda é que você aceita em uma obra essa explicação o tempo todo, você consegue aceitar isso tranquilamente. Agora, você repetir a mesma fórmula o tempo inteiro, toda vez,
isso te cansa. Mas sim, talvez tenha sido porque eu assisti A Origem no cinema, então eu consiga gostar mais de Interstellar que eu vi na tela pequena. Mais uma vez, eu não tô falando que Interstellar é um filme ruim, não tô falando isso. Eu acho um filme bom. Eu só acho que o Nolan não acredita que a gente tenha a capacidade de entender o que ele tá passando naquele filme. Oi, filho. Dá oi. Oi, Tudo bem? tudo bem? E é aí que chegamos a Tenet. Tenet é a junção de tudo que o Nolan já realizou na grande mídia. Ele pega tudo que ele aprendeu durante esses anos fazendo cinema, junta tudo em 2 horas e meia e entrega de bandeja pra gente. Eu já te digo aqui, se você já assistiu todos os filmes do Nolan e você não curte a maneira que ele faz cinema, você não vai gostar de Tenet. Agora, se você gosta, se você ama, se você se empolga com o Nolan, bem, Tenet vai ser um prato cheio pra você. Nolan usa os serviços aqui normalmente, ele usa os personagens pra ficar explicando tudo que tá acontecendo o tempo inteiro, ele usa o som daquela altura gigantesca pra você sentir a tensão, ele pega e faz aquelas cenas piromaníacas de ação que ele pode fazer com o orçamento que ele faz de maneira orgânica. Então tudo que você gosta dos filmes do Nolan vai estar aqui e vai estar numa escala bem elevada. Mas sobre as questões dos personagens explicando as coisas. Como eu disse, ele usa isso aqui no filme, mas eu te garanto que você não vai entender absolutamente porra nenhuma se você ficar prestando atenção no que o personagem tá te dizendo. Bem, eu tô dizendo isso, obviamente, como uma pessoa que assistiu o filme uma vez. Talvez se você pegar já vendo do filme todo, já vendo a obra completa, e no primeiro momento, quando ele explicar a inversão, você já entenda o que ele tá querendo dizer. Mas de primeira viagem você não entende nada. Uma das maiores críticas em cima do Christopher Nolan é que ele se acha inteligente demais. E pode até ser, você consegue ver no filme a pretensão do diretor, mas ao mesmo tempo que ele soa pretensioso, ele consegue quebrar isso. Logo no início do filme, a Fleur Delacour, quer dizer, a Clemence Pose, ela explica pro protagonista, vivido pelo John David Washington, para ele não tentar entender, para ele apenas sentir. E isso é claramente uma instrução para você ver o filme. Eu até digo isso no texto que eu escrevi. Se você ainda não leu, tá lá embaixo na descrição do vídeo. Nossa, não é um merchan mesmo, hein? Cara, para de tentar entender o que eu tô falando aqui. Sente o filme. E é isso que é o conselho real. Quando eu tentei parar de entender o que eles estavam explicando, o que eles estavam tentando falar, eu comecei a sentir o filme e o show que Tenet entrou e funcionou pra mim. E sinceramente, foi incrível. Agora, a jornada do protagonista é crua. Se você você costuma assistir filmes de agentes secretos como 007 ou até a franquia Bourne, você vai ver mais ou menos isso em Tenet também. Agora, o John David Washington é um ator tão bom, ele é tão carismático, que ele consegue fazer com que você se importe com o personagem. Até porque, se você parar pra pensar, o personagem não tem nenhum nome. Então, ele não traz uma empatia no enredo que faça você se apegar a ele. Mas o John David Washington, com todo o seu carisma, sendo o ótimo ator que ele faz com que você se importe com o personagem dele, com a jornada que ele tá tendo. O ponto alto do filme, junto com o protagonista, é o Neo, que é interpretado brilhantemente pelo Robert Pattinson. A relação dos dois é a mais bem construída no filme. E sim, o Neo é um dos personagens que o Nolan utiliza para ficar dando as explicações, principalmente das missões e dos atos que eles vão ter pela frente. Mas o Robert está tão confortável no papel que isso não te incomoda em momento nenhum. Inclusive, ele usa um certo tipo de humor ali para te prender na cena e consegue fazer uma cena de ação com tensão e humor que fica muito bem. Eu acho que, realmente, ele é uma das melhores coisas do filme. E, na moral, o Christopher Nolan sabe fazer filme de ação, né? A gente não pode negar isso. O cara quase não usa CGI, cara. A maioria das cenas de ação são filmadas organicamente e, cara, na moral, é espetacular. Eu vi um snack peek do filme na sessão de Novos Mutantes e o John David Washington fala que ele fez a maioria das suas cenas de ação. E, cara, você consegue ver isso no filme. E o que ele consegue fazer utilizando os carros, indo pra frente enquanto vem outros de ré invertido, é incrível, incrível, incrível. Além do que, o Christopher Nolan sabe usar a trilha sonora a favor. Ele pega nesse filme e faz uma inversão de sons que consegue criar uma tensão fudida. E é isso que faz o filme parecer um show. Tenet é uma das loucuras claras da cinematografia do Nolan. E sim, ele é feito para ser assistido no cinema, como todos os filmes do cara. É como se você fosse assistir um show de rock. É muito melhor você assistir num estádio do que você assistir numa live em casa, né?
Talvez se ele tivesse realmente arregado um pouquinho e lançado esse filme no ano que vem, como deveria ter feito, esse filme teria uma bilheteria muito maior do que tá tendo. Cara, sinceramente, o filme é muito foda. Eu saí do cinema querendo assistir ele pelo menos umas 3 vezes mais. Ele talvez seja o filme mais complexo do Nolan, mas se você ficar assistindo na tentativa de entender o que os personagens estão falando, você não vai entender absolutamente nada. Sim, esse filme tem os vícios do Nolan, mas ele utiliza isso em prol do sentimento do espectador. Então, pra mim, funcionou. E funcionou pra caralho. Como eu disse, Tenet é um filme que vale a pena ser assistido no cinema, mas vai com cautela. Se você ainda tá em quarentena, se você ainda tá preso em casa, se você tá respeitando direitinho, não precisou, não foi obrigado a sair de casa por conta de nada, espera que daqui a alguns meses talvez o Christopher Nolan tenta fazer ele voltar para ser exibido no cinema e você consiga assistir numa sessão mais pra frente, onde estiver mais seguro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como tá o funcionamento do cinema em um próximo vídeo. Então, se inscreva no canal aí, ativem o sininho para receber notificação e curtam o vídeo para ajudar o amigo. É isso, gente. Essa foi minha experiência com o Tenet. Eu gostei demais. Eu espero que o Nolan continue evoluindo as suas narrativas e talvez ele contrate um roteirista e pare de escrever e só dirija, porque o cara é espetacular dirigindo. Isso aí a gente não pode negar. Então, gente, até o próximo. Um grande beijo.